Pois é, pessoal, estamos aqui, mais um início de semana. Vamos organizando aqui a nossa transmissão. Vamos ver aqui como que a gente pode acertar melhor. Vamos ver. Acho que está ficando bom. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Sim, vamos ver. Sim, acho que está melhor. Um pouco mais para baixo. Todo fim de semana a gente vai ajeitando, né, irmãos? Vamos ver se a gente ajeita assim melhor. Acho que ficou bom, né? Hoje está muito frio aqui, em Florianópolis. A temperatura caiu bastante, mas estamos aqui juntos. Vamos ver os irmãos, daqui a pouco o pessoal começa a chegar. E nós queremos continuar as nossas reflexões, nosso entendimento, nossa busca, reconhecendo a nossa dependência, reconhecendo assim a nossa necessidade da mediação, né, de Deus, da mediação de Cristo, a mediação da palavra, reconhecendo a nossa necessidade do caminho, que é o Senhor. Então, reconhecendo que há um chamado da parte de Deus para a gente, como pessoas, para a gente, como seres humanos, que sem esse chamado, sem esse alcance, esse toque da palavra do Senhor em nós, não poderíamos alcançá-lo. Então, o mérito total do Senhor em nos alcançar, nos tocar, nos chamar, e também da ação do seu Espírito Santo em nos tocar de uma maneira única, de uma maneira cuidadosa, né, de uma maneira totalmente dele, em nos elevar a ele mesmo, né, nos formar nele mesmo, nos dá a graça dessa aproximação que foi aberta pelo Senhor lá naquela cruz e tratada muito, muito especialmente por Ele mesmo, na continuidade escatológica do Espírito Santo, com que Ele nos chama. É evidente que Ele nos alcança pelo seu amor, que é sacramentado na sua palavra, na sua pessoa, na pessoa do seu Espírito Santo, na pessoa do Senhor Jesus, na densidade da sua palavra, e assim nós vamos sendo conduzidos, né? E chamados a, como nós vimos outro dia, a colocar em prática a nossa salvação, colocar em prática a presença
da palavra em nós. E, então, isso é o que nós vamos tentar, procurar continuar a pensar hoje também. Obrigado. Pois é, queridos irmãos, temos tantas saudades do Senhor, e muito mais Ele tem de nós. O Senhor vai prometendo em Sua palavra, conforme a Sua palavra nos afirma, da sua busca, do seu ato de amor. E essa saudade do Senhor em nós vai também operando em nós uma saudade de dentro de nós para com o Senhor. E esse tipo de inclinação para com Deus, inclinação escatológica, que o Espírito Santo nos faz ter, profética, anuncia e clama por identificação, clama por cada dia uma relação densa acontecendo no momento das nossas vidas, no momento ao momento dos nossos dias. Então, gerando na real humanidade do ser em Cristo. E então, humanidade, uma humildade, uma condição de servos amorosamente gerados como filhos e filhos servos, numa conjugação da graça no coração daqueles que são dele. E então, em cada momento, a possibilidade de gerar algo que alcança a eternidade, que glorifica, que toca, que cultua, que de fato são atos de culto, de adoração a Deus, e que vão gerando em nós, trazendo para nós, dando a nós a condição de semelhança ao Senhor. Essa dependência, essa necessidade, do Senhor, essa necessidade de nos estarmos envolvidos com o Senhor em nossa existência, em nosso dia a dia. Nesse começo aqui, em que nós estamos procurando lembrar aquilo que temos visto ao longo dos dias, procurando nos localizar naquilo que temos refletido aqui na palavra, nos momentos que estamos juntos, nos momentos que o nosso amor tem nos impulsionado a estar junto nas reflexões. Cada um tem sido chamado a perceber a sua função, a sua posição, a sua vida, a sua natureza em Cristo como filhos que conduzem, que manifestam, que exprimem, que são o sacramento em si mesmos, que mostram as realizações, pelas suas realizações também, os atos do Espírito Santo, o querer de Deus sobre o nosso querer, então nos envolvendo na vida de uma maneira plena. Então,
nós estamos aqui aguardando esse momento assim de estarmos juntos também, quando os irmãos estão chegando, e tem a saudade que temos uns dos outros, né, por aqueles irmãos que estão longe, que estão no Rio de Janeiro, irmã Sheila, o irmão André, a irmã Letícia, alguns que estão viajando, a Priscila, o Cris, sempre viajando, e os irmãos que estão sempre carinhosamente lembrando nas suas orações dessa chamada que Deus tem dado a nós como um povo, como família. Deus está formando uma família, Ele gera filhos em Cristo, então Ele está nos formando família, a sua família, então os que Ele chama, então a sua eclesia. E os irmãos lá em Campinas, como o irmão Daniel, a sua família, filhos, esposa, irmão Danilo, também sua esposa, filhos, irmãos queridos, o Edson, a Cláudia, a Raíssa, minha mãe, a Pri, o Cris, a Pri que mandou o recado que hoje não estaria lá em Campinas, mas estão trabalhando, viajando, como sempre, voando por todos os lugares. E que o Senhor esteja protegendo e guardando os irmãos, nos tornando cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, nos livrando das nossos arroubos egoístas de querermos suplantar o Espírito Santo, queremos suplantar a palavra do Senhor, queremos gerar outras coisas que não estão na palavra, e na pureza e na simplicidade de Cristo, conforme a palavra é, e a partir dessa continuidade na pureza e simplicidade de Cristo, nós possamos caminhar e continuar na jornada, sendo sua eclesia, procurando nessa comunhão esperar no Senhor também essas manifestações de crescimento, de grandeza, que já está no próprio ato da comunhão que temos. Esse próprio ato da comunhão já é bênção da parte do Senhor, o ato da comunhão familiar, em que as crianças ficam juntos, os adultos juntos, os jovens juntos. É como uma família, a eclesia do Senhor é a família do Senhor, em que os pequenos, os bebês, as crianças, os jovens, os adultos, todos caminham juntos como família do Senhor. E nessa comunhão, nessa caminhada, nesse ouvir a palavra juntos, nós vamos sendo tratados pelo Espírito muito além da forma que nós possamos gerar, mas na forma correta que nós vivemos, a forma como uma família, como uma casa. Dessa maneira, nós estamos sempre chamando a atenção da facilidade com que os cristãos, ao longo de séculos, ao longo de décadas, de anos, foram facilmente seduzidos por várias formas de pensar, foram seduzidos por várias maneiras de pensar, então com isso foram sendo ausentes da vida de Deus, se ausentaram da vida. Esse é um tema que nós vamos ver trazendo uma agonia no coração do Senhor, pela ausência do seu povo da vida que Deus tem para que eles vivam. E de uma maneira até prepotente, toma o lugar de Cristo, toma o lugar da palavra, a própria eclesia, a própria igreja. O termo eclesia perde totalmente o significado, passando a significar a igreja, do jeito que conhecemos hoje.
e então onde assumem os poderes os pastores, os papas, os líderes, os homens, e então esse tipo de espraiamento da forma de ver a igreja, ela assume os poderes humanos nas mais diversas dimensões, e por toda parte nós vamos ver então as interpretações surgindo, e chega a tal modo de necessidade de boa convivência, que todos, a palavra, como disse um grande servo de Deus, ela se dilui como um sal de frutaíno no meio de tudo isso. Aí ela perde o seu significado consistente, perde a sua grandeza, e então ela se esvai, e por conta disso todos ficam felizes e satisfeitos. Mas a gente sabe que a distância nisso também, ela afeta com muita profundidade a ausência, ela toma forma nessa forma. Então a ausência da vida de Deus, ela toma esse tipo de forma, em que cada um toma a sua interpretação, cria a sua denominação, a sua religião, e a palavra de Deus, ela é um adereço, ela é um pretexto, e Deus passa a ser um nome politicamente correto dentro de cada denominação, assim como Cristo, e os nomes poderosos das denominações vão tomar a frente e dar as suas palavras e dar a sua interpretação, e principalmente quando conjugam todas as ideias diferentes e até bastante diversas, como que acomodando tudo isso dentro dessa imensa caixa religiosa, que na verdade é um caixão de funerária. Infelizmente, essa a situação que em grande parte o cristianismo se tornou, dentro de uma urna funerária, todos ali acomodados, felizes e satisfeitos, num sorrisal diluído, numa palavra diluída. Mas nada disso vai e impede a direção do Espírito Santo e do Senhor Jesus, que continua chamando constantemente o seu povo, continua chamando constantemente a sua eclesia, conforme vemos entre tantos lugares em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, as cartas às igrejas, que das 7 cartas, 6 estavam equivocadas a partir de algum ponto. Elas perderam a relação com Cristo, elas se ausentaram da vida de Cristo, naquilo que Cristo tem para elas, e começaram a propor a sua própria maneira como deveriam ser. É muito difícil a conversão de uma pessoa, tem as lutas muito grandes, mas a conversão de um crente é igualmente difícil, ou talvez mais. A conversão de um crente, a existência da sua religião e religiosidade para se amparar e fortalecer e fundamentar somente em Cristo, é quase impossível, a não ser pelo Espírito Santo naquele coração, falando de tal modo que caiam as barreiras religiosas, denominacionais, e ele então deixa tudo para seguir o Senhor Jesus. Deixar a denominação é quase impossível. Muita gente hoje tem usado os argumentos misturados, mistos, usando termos. Se você pensa em deixar a igreja tem problema em todos os lugares. Mas muitas vezes essa terminologia igreja já não é mais igreja, é um grupo de pessoas que estão servindo a uma denominação. E acaso o Senhor e o Espírito Santo estiver revelando à pessoa o que de fato é a eclesia do Senhor e como ela, na pureza e simplicidade, deve seguir, então que a pessoa se converta ao Senhor, seja convertida, se renda, se arrependa e siga ao Senhor, para que não se ausente da vida que o Senhor tem para a sua pessoa, para a sua pessoa como eclesia de Cristo. Nesse fundamento,
nessa condução, né, nós estamos prosseguindo e procurando caminhar momento a momento, dia após dia. Estamos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, num frio bastante grande essa noite. Acho que devemos estar aí com uma sensação térmica aí de uns 10 graus lá fora, e de repente veio um vento sul aí, e estamos aqui juntos. Logo começam a chegar mais alguns irmãos e vamos continuando esse pensar dentro da palavra do Senhor, e em que nós já estamos caminhando há algum tempo a partir da palavra. É extremamente importante que cada um cristão se permita expor a si mesmo a palavra de Deus, né? Cada um se permita ser tocado pela palavra do Senhor, ser alcançado, movido por essa palavra. Então, que não somente tenham Bíblias, né? Que não somente tenham acesso a abrir a Bíblia. Nós estamos, semana após semana, procurando caminhar dentro da palavra, entendendo que Jesus disse ser e é, né, o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nós vamos percebendo, como falamos outro dia, que o Senhor nos chama para nós sermos aquilo que não somos. Ele chama para ser aquilo que Ele vai nos fazer ser. Para nós nos largarmos de nós mesmos é uma das maiores batalhas que existem. Nós temos visto que Satanás, ele tentou o ser humano para se ausentar realmente da vida de Deus, mas não indo para o diabo. Lá no Éden, nós vemos que ele tentou o ser humano para o ser humano ir para ele mesmo, e ele mesmo entender que ele tenha competências para fazer tudo o que precisa. Há hoje em dia, no entanto, uma insatisfação muito grande consigo mesmo, né, com o ser humano mesmo. Então, muitas pessoas estão extremamente insatisfeitas consigo mesmas. Então, é evidente que as formas assim usadas pelo diabo para tentar, e as próprias inclinações humanas, elas vão também tomando outras conotações a partir dessas variáveis, né? Se o ser humano se torna insatisfeito consigo mesmo, não tem muito sentido ele está querendo achar que ele pode alguma coisa, mas ele pode ser tentado de uma maneira que, de fato, as realizações da vida não estão mais dentro dele, mas estão fora dele. Não em Deus, não, que ele já não crê, não no diabo, que ele também não crê. Então tem que ser nas coisas, né? Ou em diversas situações assim. E o homem passa também a experimentar a coisificação de si mesmo. Porque Jesus disse: onde que está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Se a gente amar determinada coisa, nós vamos virar uma coisa também. Enfim, vamos dizer assim, que é uma legião de forças
que o ser humano está exposto a ser dominado por elas, né? Às vezes são ideias que ele se encanta com a busca de ideias novas, né? Às vezes está na filosofia, então. Às vezes são teologias diferentes, diversas. Quantas teologias, né? Quantos pensamentos teológicos de diversos tipos, de pastores, de igrejas, denominações, crenças, né? Tudo tem por aí. Posições políticas, quantas promessas, né, políticas todo dia, o povo aí gritando nas ruas, querendo dizer que agora vai acontecer, agora nós vamos chegar, agora nós vamos fazer, agora vai mudar. Aí vai aquela multidão, um espanto geral, até para os nossos sedimentados dessa casta política que tem aí. Eles ficaram impressionados de ver a multidão que levantou-se de uma hora para outra nesse país, né, e foi atrás e tudo mais, né, aqui no Brasil. As ideias da educação, né, muita gente ainda empolgado em que a educação vai trazer uma nova sociedade. E além de tudo isso, ainda a gente tem a mídia, né, a toda poderosa mídia, trazendo o que as empresas, as indústrias, o consumo, revelando cada dia mais essa característica que a gente vai assumindo também dentro do ser humano, de ser e até sermos chamados de consumidores, né? Não somos mais uma humanidade, a gente é consumidores, né? Então é uma consumidade, a gente passa a ser uma consumidade, a gente é feito para consumir. Então toda esse conjunto de forças, né, que imperam em cima do coração humano, vão também, na verdade, tirando, trazendo uma ausência do ser na vida que ele tem, que Deus tem para ele, né? Outras pessoas são atraídas pelo consumo das formações, dos recursos, das melhoras, do trabalho e tudo isso e aí vai tirando aquela pessoa cada vez mais da sua própria vida, já não tem mais tempo para nada, e isso nos deve fazer pensar, e por isso a gente tem um texto aqui em Marcos, no capítulo 5, uma palavra, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 5, e todo mundo deve ter assim, cuidado em ler com atenção esse texto aqui. Marcos 5, a gente tem um encontro, né, de Jesus com um endemoniado da região dos Gerazenos, ou Gádara. Diz assim o texto, que chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Então o testemunho da história vai nos mostrar esse fato aqui, importantíssimo nessa reflexão da alienação do ser humano da vida. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E então perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os cuidadores dos porcos fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, irmãos, esse texto mostra uma situação de desgraça, né? De desgraça muito grande, de verdadeira ausência da vida, né? Verdadeira ausência da vida total, da vida de Deus, da vida de Cristo, da vida comum que todo mundo pode ter, né? Dá para perceber aí, né? A ausência dessa pessoa aqui, total da vida, né? E vamos pensar um pouco dentro dessa ideia aqui, que nós queremos muito viver a vida que Deus tem para nós. E então, esse texto vai nos ajudar bastante, né? E a pensar sobre isso aqui um pouquinho. Como a gente tem falado, muitas forças vêm operando. Uma das coisas que chama atenção nesse texto é o nome Legião, né? Jesus, ele perguntou ali: qual é o teu nome? E disse o Espírito: Legião é o meu nome. Então, a gente vê aqui que uma multidão de demônios, né, uma multidão de demônios estavam naquela pessoa. E estavam fazendo um tipo de devastação naquela pessoa que ele já não estava mais sabendo, não tinha mais como viver, né? Tinha muitas forças, muitos demônios naquela pessoa, como de fato podem haver muitas forças operando, né? Assim, muitas forças operando. Tem ali a nossa pianista para que as pessoas não vivam, né? Não vivam. E as pessoas simplesmente não vivam. Uma das coisas que a gente nota, assim, uma informação sobre esse texto, no passado, os exorcistas achavam que eles tinham que conhecer o nome dos demônios, né, para poder, sabendo o nome deles, então expulsá-los, né, sabendo o nome deles, falava pelo nome e expulsava. E quando Jesus pergunta aqui o nome, no sentido hebraico da palavra, do contexto e da cultura, o nome tem a ver com aquilo que é a pessoa, né? Então, as características. Ele pergunta: qual é o teu nome, no sentido de não ficar sabendo o nome do demônio, no sentido de o que vocês fazem aí, né? Então, ali tem uma legião, e nós vemos de fato que Jesus não se preocupa em nenhum momento de ficar falando o nome de nenhum deles. Ele tem um desses demônios aqui nessa pessoa, que é o porta-voz, vamos dizer assim, que passa a ser o porta-voz que vai dialogar com Jesus. Provavelmente é o líder dos demônios que estava ali conversando com Jesus. O líder daquela legião, ele vem para conversar com Jesus, ele é o líder, e Jesus simplesmente manda eles embora, sem nenhum tipo de critério assim de saber nome mesmo, nada, simplesmente manda embora e acabou. E hoje em dia essa farra com os demônios continua, nesse sentido da cultura popular,
continua para o meio evangélico, em que muitos evangélicos acham que tem que saber nomes de demônios, né? Para ficar. E tem evangélicos até que conhecem mesmo o nome de uma centena de demônios, ele é de uma legião de demônios. E legião é o nome usado naturalmente para um grande número de soldados romanos. Eram 6.000. Né? 6.000 soldados romanos formavam uma legião. Então, provavelmente devia ter, usando esse critério aí, devia ter uns 6.000 demônios dentro daquele homem. Né? Mas Jesus não quis conversar com ninguém, quis falar com nada, simplesmente mandou eles saírem e eles saíram. Não existe, uma coisa importante que se diga também, é que não existe nos dons, nada, nos dons de Deus a nós, nada que fique exaltando essa questão de expulsar demônios. Né? Então isso é uma questão assim, não deveria ser preocupante para um cristão. Simplesmente encontrou, sai fora e acabou. Esses demônios não têm que entrar em diálogo, em conversa, nada. Né? Mas o que a gente nota aqui é que uma legião estava impedindo aquele homem de viver. Né? Ele não vivia. Então isso é algo interessante a gente perceber aqui. Uma coisa que a gente nota também é que na presença de Jesus, quando Jesus se aproxima ali, aquele líder dos demônios, ele vem conversar com Jesus de uma maneira muito fragilizada já. Absolutamente, ele está totalmente rendido. Ele vem conversar com Jesus totalmente rendido. Ele não tem assim um enfrentamento, ele não vai enfrentar Jesus, ele tem um medo imenso. Então, é importante a gente perceber aqui em Marcos, capítulo 5, que no versículo 6 e 7, diz aqui que ele viu Jesus e correu. Em primeira, dá a impressão, podemos pensar que em primeiro momento ele viu um adversário. Em ver na ação do diabo, ele vê e corre talvez vendo como um adversário a ser atacado. Tanto é que o próprio diabo, ele tem uma ideia de invencibilidade, como a gente vê aqui no versículo 4, que diz que ninguém podia subjugar o diabo, essa legião. Então havia nele uma ideia de qualquer pessoa que aparecesse, ele venceria. Ninguém podia, era claro que ninguém conseguia subjugar aquele demônio. Né? Então, muita gente também, quando a gente está fazendo uma comparação com as legiões de ideias que podem fazer parte da cultura popular, das ideias das pessoas, legiões de forças filosóficas, legiões de forças teológicas, legiões de forças políticas, legiões de forças sociais, né, educacionais, de consumo, que fica direto pressionando aquilo. Quanta coisa tem massacrado as pessoas hoje em dia. Né? Então essas forças, elas estão de tal maneira em cima das pessoas que as pessoas não conseguem sair. Não tem. Essas forças quase que tomam uma proporção diabólica, demoníaca. Não consegue sair. Ai daquele que tentar tirar aquilo de dentro de uma pessoa. A pessoa está lá, subjugada ao vício, subjugada à droga, subjugada à política, subjugada à religião, à denominação, aos pastores, aos padres, aos papas, aos gurus, subjugadas a sistemas educacionais, sistemas filosóficos, e a pessoa não sai. A consumo, né? A pessoa está debaixo de um sistema de consumo, de vida, né? De um modo de pensar, e ele não sai. Então é uma situação dramática, terrível, e não tem poder, né, que possa tirar. Oi, tudo bem? Estamos aqui.
Irmã Margarida. Então, nós estamos olhando, né, dentro da ideia de quanto as pessoas podem ficar ausentes da vida, né? Quanto as pessoas podem se ausentar da vida e quanto mesmo pessoas têm sido ausentes da vida. E para isso a gente está lendo Marcos capítulo 5, né? Marcos 5. Irmãos, em Marcos 5, Jesus se encontra com um cara, um homem, um jovem endemoniado, né? Marcos 5. E ao encontrar com o endemoniado, aquele homem, ele se levanta e corre para Jesus, né? De uma maneira ostensiva. Porque havia uma ideia no demônio que estava nele, na verdade não era um demônio, nós vimos aqui, que ele se chama de legião, né? Então, uma legião de demônios, que de acordo com a ideia daquela época, legião era o número de 6.000 soldados. Provavelmente deviam ser 6.000 demônios naquele homem. E havia uma crença, e até não só crença nele mesmo, mas o texto diz que ninguém podia subjugar aquele homem. Ninguém. Diz Marcos 5:4 que não tinha força capaz de subjugar aquele homem. Então, quando ele viu aquele homem se aproximando, ele se levantou e correu. Então, ele foi ostensivo. Ele correu para ver se ele enfrentava aquele homem. Só que quando ele chegou perto daquele homem, era Jesus. Na hora que ele viu que era Jesus, ele caiu no chão imediatamente, né? Ele cai, ele desmonta. Então, é uma contradição, uma contraposição, né? Um enfrentamento impossível. Só mesmo Cristo. E nós estamos tentando colocar também que essa legião de demônios tem assumido hoje formas, por exemplo, filosóficas, né? Formas políticas. As pessoas estão acreditando demais nas promessas políticas, estão acreditando nas buscas filosóficas, nas religiões, né? São legiões de religiões, legiões de promessas políticas, legiões de ideias filosóficas, legiões de sistemas sociais, né? São legiões de tudo, de sedução de consumo, que as pessoas ficam debaixo disso, e então com uma pressão que devasta, tira o ser humano da vida. Está tirando o ser humano da vida como esse moço, ele não vivia mais. Ele tinha uma legião de demônios dentro dele e não vivia. Então tem muita gente que tem uma legião de ideias, ele tá tirado, ele não tem mais tempo, ele não tem mais vida, ele não tem mais nada. Ele perdeu tudo, tem uma legião dentro dele, ele está ali debaixo de um massacre, de uma devastação. Então esse é um momento assim bastante grave, né? Então aqui em Marcos 5, versículo 5, o texto diz assim: andava sempre, noite e dia, clamando. Noite e dia, quer dizer, não há sossego, né? A pessoa não tem sossego mais. Quando a legião de demônios toma a pessoa, aqueles 6.000 demônios tomaram aquela pessoa, como também hoje a gente vive, Satanás talvez não precisa fazer esse tipo de possessão, porque a própria maneira do ser humano tomar posse um do outro já é uma possessão. Ele já está possesso de uma infinidade de poderes, de forças, de todo lado, de todo tipo, que vai devastando aquela pessoa, e noite e dia aquela pessoa não descansa mais, ele não tem mais sossego, né? Então a gente está vendo uma sociedade devastada por si mesma. Então noite e dia, clamando entre os sepulcros, quer dizer, a vida social, ela está tomando uma configuração de morte. E as pessoas estão clamando nesse meio todo, onde que a gente pode encontrar a vida de fato? Onde que está a vida? E a gente não acha, e as pessoas não acham, as pessoas não sabem, né? Então,
a ausência de vida no meio desse universo morto que está aí, tem feito o ser humano, de alguma maneira, tentar produzir algum artifício, né, para buscar algo que possa trazer algum tipo de satisfação, alguma coisa assim, né, e não acha. Então, noite e dia clamava entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, chega ao ponto, tem duas ideias aqui nesse texto do ferindo-se com pedras. Uma é a ideia de que a pessoa já não aguenta mais do jeito que anda, a pressão é tão grande que tudo aquilo que ele faz só vai feri-lo cada vez mais. Né? Só vai ferido, cada vez mais ele vai ficando ferido. Ou também pessoas que vão mesmo querer se ferir para tirar a própria vida. Tem pessoas que vão querer se ferir para tirar a própria vida. E ainda tem uma ideia mais ainda, que antigamente as pessoas acreditavam, e até hoje ainda tem gente assim, que determinados atos de sacrifício pessoal, quando feito com muita intensidade, até tirando o sangue dele mesmo, pode resultar em alguma coisa melhor. Então isso é uma devastação. Isso aí, na verdade, é uma possessão, é uma ideia também de possessão diabólica que gera na pessoa ou a ideia de suicídio ou a ideia de sacrifício, autossacrifício, né, para gerar alguma coisa melhor. Né? Essas ideias assim que não correspondem são sintomas de uma possessão. Né? E ausência, então, da vida de Deus na vida de uma pessoa, na vida que pode ter naquela pessoa, ele não tem. Então, a nossa sociedade, ela clama por vida e está debaixo de uma possessão, também de uma legião. Hoje em dia, a ausência de vida é muito grande nas famílias. A gente vê pessoas aí, outro dia vendo reportagens, pessoas estavam falando que era 2, 3 da manhã, estavam terminando um tipo de serviço para acordar às 5, para pegar o metrô, para começar a trabalhar às 8, para ficar trabalhando até às 2, para voltar para casa para chegar às 7, para começar um trabalho às 5, 6, 7, para começar um trabalho para ir de novo até às 2, para acordar de novo às 5. Então, assim, não existe vida aí mais. Não tem mais. Né? Então, quanta gente, não precisa chegar nesse extremo, mas são vários, a gente precisa ter um cuidado. E aqui a gente observa que no versículo 6, que a única maneira, né, de parar o ato diabólico, as ações satânicas ou as possessões que possam entrar numa pessoa, é Cristo, a única forma. A hora que aquilo encontra Cristo, quando a pessoa fica diante de Cristo, é um fenômeno, é um fator que aí sim de libertação. Quando a pessoa encontra-se com Cristo, é uma libertação. Né? Então a gente vai observando o impulso hostil para com Cristo. No versículo 6 aqui. Quando as pessoas, a gente chega para compartilhar ou viver a vida em Cristo, quando nós vamos realmente queremos assumir uma condição de existir em Cristo. Não queremos mais nos ausentar da vida que Cristo tem para nós. Nós queremos de fato nos envolver nessa vida em Cristo. Isso vai criar um tipo de confronto. Né? Então, aí nós vamos ver uma ostensiva, um ato ostensivo contra Cristo, contra nós, contra aquela pessoa que está dizendo, não, mas por que não sei que nível isso pode chegar. Cada um de nós temos as nossas experiências. Né? Quanto somos, às vezes, afetados ostensivamente. Né? Cada um tem uma experiência assim. Quando diz o versículo 6, que quando ele viu de longe, aquela pessoa já ofende. Só de tentar chegar perto, tu já é uma ofensa. Porque o teu modo de vida, o teu jeito de viver em Cristo, ele vai ofender. Mas quando ele chegou perto, ele caiu, ele se prostrou e adorou. Né?
No versículo 7 diz assim, que tenho eu contigo, ou isto é, nós não temos nada em comum. Nós não temos nada em comum. Você é totalmente outro, eu sou totalmente outro. Não temos, o que nós temos que ficar junto aqui? Nós não temos nada em comum. Né? Mas ele faz uma afirmação messiânica. É impressionante como o diabo aqui, ele faz uma afirmação certa. Ele diz assim, tu és Jesus, filho do Deus Altíssimo. É impressionante a afirmação messiânica do diabo. Né? Eu acho impressionante esse momento aqui, porque Tiago também chega ao ponto de falar assim que muita gente afirma crer em Deus, mas ele não vive. Então, Tiago diz assim, realmente, até o diabo crê. E treme, porque treme mesmo. Aqui nós vemos o medo no diabo. Tomou conta do diabo um medo imenso de ter chegado o dia do juízo. Né? Apocalipse fica claro. E o diabo sabe disso. Ele sabe da questão escatológica. O diabo sabe da questão escatológica, mas a maioria dos seres humanos já foi afetado por uma legião de demônios ou uma legião de ideias em que ele, o ser humano, já não tem temor de Deus e nem tem qualquer imaginação escatológica mais. O diabo, ele não perde a noção escatológica, mas o ser humano, ele perdeu já. Para quanta gente você vai conversar sobre o juízo, por exemplo, e ele vai ter algum tipo de temor? Com quantas pessoas você pode conversar quando você sair daqui ou quando a gente estiver andando por aí e falar assim, você está pensando seriamente sobre o dia do juízo? O pessoal vai rir na tua cara. O diabo não. Ele não riu. O diabo na presença de Jesus, naquela presença humilde de Jesus, vindo de uma maneira que Isaías diz assim, que não tinha em Jesus beleza alguma, não tinha em Jesus nada para que a gente pudesse sequer imaginar que ele fosse alguém assim, né? Mas o diabo, na hora que viu, ele correu, até engraçado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Interessante até, que ele correu ostensivamente para Jesus, mas na hora que ele estava na frente de Jesus, ele cai. Ele fala, aqui não dá, aqui eu não posso nem sequer fazer nada. E já está na minha hora. Ele fala, será que chegou a hora? Então ele usa um termo aqui que muita gente não entende direito. No versículo 7, quando o diabo diz assim, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Tem gente que chega a pensar que o diabo está falando em nome de Deus, né? Não faça nada comigo. Ele fica uma contradição. É que tem que ter muito cuidado, tem que entender a cultura hebraica aqui. Né? Porque aqui, quando o diabo está usando essa palavra conjuro-te por Deus, ele está usando uma gíria. Por exemplo, tem gente que quando encontra ou vê uma coisa assim, ele fala assim, Jesus Cristo, aqui no Brasil, ai meu Deus, tem gente que fala assim, né? Eles falam assim, é uma gíria. Não é que ele está falando algo que tem a ver com Deus ali. O demônio, ele tem essa gíria que envolve Deus numa espécie de cultura popular, só isso. É que o povo fala. O povo fala, ai meu Deus, não tem nada a ver com Deus aquela fala. Né? Então o diabo está a mesma coisa, se conjure-te por Deus, não é que a gente lê devagar, parece que o diabo é um temente a Deus. Não está fazendo nada disso, isso aqui é só uma expressão, né? É só uma expressão banal, sem significado, sem sentido, sem nada. Ele está lá, ai meu Deus, é como se fosse assim, você tem que entender nessa dimensão, assim, é como se fosse assim, ai meu Deus, não me atormentes, chegou na minha hora já, não é possível, né? Não pode ser, né? Que já tem chegado. E então é onde a gente vê Jesus perguntando o nome dele, que também tem que entender a cultura hebraica, né, que a gente falou aqui, que não significa saber o nome, mas é saber quem, características dele. No hebraico, nesse tempo, na cultura dos hebreus, nesse período da sociedade, quando se fala o nome, significa aquilo que você é. Então, o nome da pessoa é aquilo que ele é. A Bíblia inteira tem isso.
Quando você vê um nome, tem aquele significado que aquilo é. Né? Aquele nome significa algo. Muitas pessoas até mudam o nome, porque ele já não é mais aquilo que era o outro nome dele. Agora ele é outra coisa. Né? Então, quando se falava o nome, você estava praticamente dizendo aquilo que você é. Quando você falava o seu nome, você não falava um nome em si. Hoje você fala um nome, mas antigamente não. Você falava a sua característica, tudo que você era, tudo que você é. Né? Então é um conteúdo, uma história. O nome é uma história. Devia ser assim, né? Devia sempre ser assim. Não devia ser só um nome sem significado. Né? Senão nunca poderia ser. Né? E então, nesse caso, mesma coisa. E aquele demônio toma a frente, o líder dos 6.000 demônios, mais ou menos, ele toma a frente e fala com Jesus. Ele dialoga com Jesus, né, na seguinte maneira. Né? Ele fala isso. Meu Deus, não sei o que mais. Então, ele diz assim, somos muitos, legião. Então, essa multidão de demônios sobre uma pessoa. Né? E então, no versículo 10, ele diz assim, eu peço que não me mande para fora do país. Né? Não me mande embora daqui, desse lugar. Quer dizer, o diabo ele é astuto demais. Quem conseguir trabalhar a psicologia nessa hora, vai perceber uma psicologia reversa. Né? Porque o que o diabo está fazendo ali, um jogo de palavras? Ele está dizendo assim, não me mande para fora desse país. Quer dizer, toda a sugestão da pergunta é para tentar confundir, se é possível isso, mas para o diabo é, se é possível isso, confundir a cabeça de Cristo e não levar ele para o juízo. Mas também não era a hora do juízo ainda. Mas para o diabo, a presença de Cristo é juízo. Então ele tenta confundir a cabeça de Jesus para tirar da ideia de Jesus e quem sabe desconversar conversando outra coisa, outro assunto. Né? Não, me deixe aqui, mande para lá, para aquele outro lugar. Então, mas não era mesmo. Pode usar psicologia reversa, pode usar psicologia direta. Não, de qualquer forma, ali não era ainda a hora do juízo mesmo. Né? Vai chegar essa hora, mas não era aquela hora. Né? Aqui no versículo 4, também diz assim, tenho sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. Então, as pessoas, no meio de toda essa legião de coisas que vão devastar as pessoas, né, tem gente que às vezes a gente conversa assim, estão presos nas legiões das bebidas, né, nas legiões, nas forças sugestivas dos vícios, das brigas, das perdas de controle, né, das confusões, do ódio, do mal, né, das desobediências, das mágoas, das tristezas, do rancor, da vingança, dos sentimentos não poder sentir. Né? Tem gente presos em ideias de que não podem sentir. Né? Já de pé? Então, ou sentimento é errado, ou já, então pronto, sentimento é errado, então tem que sentir. Então a pessoa libera o sentimento de uma maneira tão intensa, tão grande, né, que aí as pessoas partem para, por exemplo, orgias de todo tipo, né, orgias sexuais, orgias. Então as pessoas não têm um limite. Né? Como que as pessoas vão ser ajudadas por essa legião de situações? Né? O gatinho está com medo. O gato com medo. Né? Então, as pessoas já não sabem mais, né, onde que está a virtude, onde que está o caminho, como que eu posso sentir as coisas da minha vida direito, né? Como que eu posso desfrutar uma relação corretamente,
né? Como que eu posso lidar com a existência corretamente? Como que eu posso viver de uma forma digna? Onde está o caminho? Onde está? Né? Como a gente se livrar de tamanhas devastações, assim, né? de pessoas que já não sabem mais o que é um pai, o que é uma mãe, não sabem mais o que é um filho, não sabem mais o que é um relacionamento. Né? Onde está o caminho disso? Então vamos acabar com a família, não precisa ter mais família. Já que ninguém sabe cuidar mais dos filhos, tem mais família. Como? Né? Como que é um relacionamento correto? Onde que está o certo? E então Jesus está afirmando sobre isso, né? Na sua palavra. Uma vez Jesus disse: lembra como foi que Deus fez no começo? Eu quero ajudar vocês. Né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vocês precisam saber que existe um parâmetro para as coisas, né? Para as coisas serem, né? Para as pessoas também serem. Né? Então há um parâmetro para as coisas serem. Né, irmãos? Há uma sintonia, vamos chamar assim de sintonia. Há uma afinação. Né? Vamos ver. Há uma afinação correta para a vida. Há uma afinação no princípio. Olha, quando a gente vê, por exemplo, Mateus, né? Mateus 19. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 19. E esse é um texto que um dia nós lemos, né? No meio de tanta devastação, quando tu encontra com Cristo, Ele vai conduzir a gente para Ele mesmo, para Ele. Ele é o caminho. E aí Ele está dizendo aqui, Mateus 19, 4: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então Jesus está tentando, ou colocando para nós, que há no princípio, né, há no princípio há uma grandeza no princípio. Né? Existe uma grandeza. Tem gente que fala isso é uma coisa primitiva, né? É diferente. Algo primitivo de princípio. Né? Você não tem algo primitivo aqui, você tem um princípio mesmo. Quando a gente instala, por exemplo, um Windows num computador, esse é um exemplo, né? Pode não ser o melhor, mas ajuda a entender um pouquinho. Né? Quando você põe o Windows, normalmente ele dali 6 meses, 1 ano, você tem que formatar, né? Porque ele começa a pesar. O André, que trabalha com engenharia de TI, eles chamam isso de envelhecimento do software. É incrível isso na área da tecnologia, né? Mas o software envelhece e ele cansa. Tanto é que até os celulares mesmo, que esses novos, eles falam, tem um item nele que fala assim, reinicie teu celular diariamente para ele ter saúde, ele ficar bem. Então, reinicie, quer dizer, volta ele ao princípio, para ele voltar a ter aquela saúde. Alguma coisa precisa no software que ele não pode ficar o tempo todo ligado, que ele vai dar problema. Né? E é o mesmo, aquilo ali é a mesma coisa ligada, sempre uma coisa exata, matemática, que não tinha que acontecer aquilo, mas acontece. Né? É algo que acontece. Então, isso é só um exemplo, mas Jesus está tentando colocar aqui algo semelhante, maior ainda até do que isso, mas muito mais. Que é preciso que haja em nós um início de novo, um início em aquilo que só Deus pode fazer. Né? Para que a gente não se ausente da vida que Deus tem para nós, é só mesmo a gente tendo o início naquilo que Deus fez e que Deus é. Bom, então Jesus está lembrando aqui em Mateus 19 exatamente isso. Lá no início vocês vão receber as orientações certas, né? Se reiniciar a vida de vocês, ou iniciar em Deus,
2 Coríntios diz que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17 é isso. Você passa a ter uma vida nova, né? E essa vida vai receber, ou pelo menos precisa receber, daquilo que é o princípio das coisas. Se nós estamos em Cristo, se Cristo faz de nós a pessoa nova, que limpa de uma maneira totalmente sobrenatural, de toda essa legião de devastação que assola mesmo a humanidade, assola mesmo. Você olhar para fora hoje, em volta da gente, as pessoas estão totalmente desconfiguradas e desfiguradas também, né? Elas não estão como deveria ser, né? Então, Deus nos chama para a gente ser aquilo que não somos. E a partir dessa vida nova em Cristo, a gente é chamado ao princípio das coisas. Então, por exemplo, Gênesis 1, né, e Gênesis 2. Gênesis 1 e 2 vai trazer para nós isso aí. Vai trazer para nós, nem Cristo, o entendimento da real natureza das coisas. Né? Gênesis 1 vai mostrar para nós que toda essa realidade que nós estamos desfrutando, ela tem um Criador. Tem um Criador. Ela é produto de uma mente, de um poder criativo em que Deus é o sujeito, como vimos aqui semana passada, né? Deus é o sujeito da criação, Deus é o sujeito do ato de criar. Nós, por nossa vez, que fomos criados imagem e semelhança de Deus e agora criados em Cristo, nós precisamos também que o sujeito da nossa criatividade seja Deus, para que a gente possa entender a natureza das coisas. Já se perdeu o significado da natureza das coisas. Hoje estava estudando com o Felipe de manhã aqui, aula de ciências, né, Felipe? Ele vai ter prova logo aí. E a gente fica impressionado de ver que em determinados momentos o livro, ele traz as coisas certas, né? Ele coloca as espécies, né? E de fato as espécies estão ali, todas separadinhas. E impressionante que cada espécie, as espécies que estão ali catalogadas, eles afirmam realmente que cada espécie produz a sua própria espécie. O próprio livro diz isso. É evidente que eu nunca vi um cachorro querendo cruzar com um papagaio. Você nunca vai ver, né, um elefante querendo cruzar com um tigre. Não tem essas coisas na natureza. Cada espécie naturalmente vai procurar a sua espécie. Não tem que fazer esforço, não tem que pôr eles num cercado, nada, né? Dentro das espécies, você pode ter cruzamentos dentro da espécie, lobo com cachorro, por exemplo, né? Mas ele vai estar dentro da espécie. Isso a gente chamaria até aí de microevolução, né? É uma coisa que trabalha dentro da espécie um tipo de animal diferente do cachorro, diferente do lobo, mas dentro da espécie. Você não pode pegar um lobo e tentar cruzar ele com um gavião, por exemplo. Não vai dar em nada, né? Entre os cachorros, as raças. As raças. Surgem outras raças. Então, são situações naturais, né? Mas, no mesmo tempo, a fala do livro era para dizer assim, bom, mas tudo isso é um processo em evolução. Quer dizer, não tem evolução, e logo mais ele fala, mas as coisas, os animais estão em extinção, né? Então tem a extinção e não a evolução. Mas a natureza real das coisas, ela está perdida e ainda bastante estranha, porque como as pessoas têm dúvida, né? Elas colocam a dúvida como certeza, né? Mas a gente não sabe, a gente não sabe mesmo, não tem como saber no sentido científico, a gente não tem como provar nada a nível, tem como provar, mas as provas, evidências,
que estão diante dos olhos, as pessoas não aceitam, né? Que é só olhar e ver de fato as espécies, produzindo espécies e tudo mais. Então, a gente quer dizer assim, que se não houver no ser humano uma recondução que só Deus pode fazer em Cristo, e aí a partir de Cristo, em que nós vamos recuperar o sentido real das coisas e a natureza real das coisas, a gente vai ficar numa devastação, produto dessa legião que trabalha a devastação humana, né? Mas aqui a gente recupera. Ele está afirmando, Deus criou todas as coisas. Não é uma coisa religiosa, isso é uma coisa de informação natural de como as coisas são. Mas também que mostra um autor, uma pessoa que é o autor. Uma relação entre nós, entre a humanidade e essa pessoa do Criador. Então, isso que é recuperado aqui no princípio, e que o ser humano vai reaprender, vai dar a nós a saúde na estrutura que temos de crescimento, né? Quando nós passamos a entender que nós temos uma relação, nós somos chamados a uma relação com o autor do universo, então a pergunta é a seguinte, então como que eu faço isso? Né? Como que eu aprendo essa relação? Como que eu me relaciono com ele? Né? Como que isso se dá? Então Deus aqui no capítulo 2 de Gênesis, ele vai afirmar que ele criou homem e mulher. Então, outro fator extremamente importante na criação, na história da humanidade, na história do universo, né? Na recondução ao princípio das coisas, ao princípio real, a natureza do universo e como ele funciona, então nós temos aqui a formação do homem e a formação da mulher. Então, a formação do homem e a formação da mulher estão dentro do processo de estrutura. De tal modo, o homem e a mulher são importantes para a construção, para a continuação, né, disso tudo que há. Então, homem e mulher. Em Gênesis capítulo 2, a gente tem aqui 2:23. Diz assim o homem, quando ele viu a mulher assim: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, essa é igual a mim. Ou essa, né, ela é como eu sou. Ela é como eu sou. Existe uma unidade em nós essencial. Homem e mulher, no entanto, são diferentes. Mas são necessários para que a continuidade da história, da estrutura do universo em Deus, né, de fato, homem e mulher, o primeiro reconhecimento precisa haver no homem e na mulher é o reconhecimento de Deus. É o reconhecimento de Deus. Isso é meio bizarro, né? É meio surreal. Não, mas tudo bem. Depois a gente pega. Olha, irmãos, como recuperar, né? Como recuperar dentro de nós cristãos as estruturas? Como procurar, né? Deixa eu só mexer aqui. Não quer nada com nada, quer dormir, está na hora de dormir. É hora que ela até caça, sabe? Mas tudo bem. Homem e mulher, nós fomos, como pessoas, nós fomos chegando nesses últimos décadas, nos tornando desfigurados, né? Assim, desconfigurados também, muito. A ideia, ela passa a ser de uma igualdade que não é essa igualdade aqui.
de Gênesis. Aqui é uma constituição igual. Nós temos a constituição igual, mas nós somos diferentes. Tanto é que o termo é homem e mulher, né? E o homem e a mulher são diferentes, mas iguais na constituição. No entanto, essa diferença precisa ser conjugada. Como pode ser isso? Uma pensadora uma vez disse assim: qual é a relação de igualdade entre o vermelho e o azul? Como que você pode achar que são iguais? É que eles são iguais porque são cores, né? E estão juntos no espectro. Quando você gira, ele faz o papel lá dentro do espectro, né? Do girar ali naquele negócio. Então, mas são diferentes, mas são iguais porque são cores. Como que você pode achar que quente e frio são iguais? Eles não são iguais, mas eles são iguais porque são temperatura, né? Os dois são temperatura, mas só isso. Os dois são temperatura, mas não tem mais nada igual. Quente é uma coisa, frio é outra. Vermelho é uma coisa, azul é outra, né? Não são iguais. Como conjugar isso, né? É algo que só na bênção de Deus, que os dois, homem e mulher, na humanidade, no ser humanidade, podem de fato viver, não na ausência da vida de Deus, mas naquilo que Deus tem para nós, né? Não podemos nos excluir como homem e mulher. Não podemos formar como acontece. Não, sentir as coisas, sentir alegria, para muitas culturas pode ser um pecado. Sentir prazer pode ser um pecado. Para outros, não, alegria tem que ser o tempo todo, prazer tem que ser o tempo todo. Mas aí uns exageram, se tornam enclausurados, não sentem mais nada, né? Não pode sentir, não pode ter prazer. Outras culturas não, você tem que sentir o tempo todo, você tem que ter prazer o tempo todo. Então vira uma orgia, né? O que é isso? Como lidar com essas coisas? Então, primeiro é preciso que dentro da consciência do ser humano tenha essa relação nova de vida. A pessoa tem que ter uma nova vida. A partir dessa nova vida, ele tem que começar a buscar o princípio dessa vida, né? E o princípio dessa vida é que nós estamos inseridos num ato criador de Deus, em que nós somos homem e mulher, dentro do universo criado, e que nós somos diferentes, mas precisamos conjugar a nossa diferença na palavra de Deus, que nos mistura de uma tal maneira e que nos faz conduzir as coisas sob a palavra de Deus de uma forma digna. Mas hoje parece que as pessoas realmente estão totalmente distantes desses significados, né? Não há uma busca de uma conjugação. Há mais, como o pessoal diz, uma ideia de competição. Competição com todo mundo contra todo mundo, né? Então, nós estamos tentando entender a nossa existência, gente. A nossa existência pela palavra de Deus, a partir dessas orientações, para que a gente não fique pego por uma legião ou por uma situação que possa ser devastadora, né? E nos ausentar da vida. Então, assim, vamos pensar sobre isso nesses dias, a partir de Marcos 5, das forças que podem estar devastando o coração, e da chamada de Deus a nos voltar para a sua palavra a partir das orientações de Gênesis, a partir de Gênesis 1, Gênesis 2, que nós lemos aqui. Versículo 24 de Gênesis 2 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Isso não é possível, né? Gênesis 2, 24, não é possível acontecer. Você não tem como formar
juntar. Quem está falando isso é Deus que está falando, por isso é possível. Né? Então, na conjugação da relação homem e mulher, só isso é possível de uma maneira sobrenatural. Não é algo natural. Né? É algo porque são diferentes. Homem e mulher são diferentes. Então, a relação dos dois só é possível por Deus. Por Deus. Né? Claro que as pessoas excluíram Deus da vida e, no entanto, estão querendo ficar junto, homem e mulher. Claro que não vai dar certo, vai ficar muito esquisito. Né? Então, cada vez vai ficar mais estranho. E como não dá certo, os homens já se cansam das mulheres e querem homem também. Homem quer homem. E a mulher já não, em geral, assim, né? Não é todo mundo, claro. Mas isso é uma devastação que vai chegando a níveis muito baixos. A mulher também já se cansa dessa tentativa e não encontra nada, não tem paciência ou não teve uma vida nova, não busca, é uma luta, aí quer outra mulher e aí fica com outra mulher. Então é uma questão de devastação. Né? Mas Deus, e aí então as próprias leis do país começam a surgir, tentando legitimar essas anomalias, esses relacionamentos de quimera, né? E que não vai trazer nada para o coração humano, para o ser humano, a nível de realização estrutural verdadeira, nada. Mas é só Deus. Deus sim, Ele pode fazer acontecer essa comunhão aí no relacionamento entre homem e mulher. Então, irmãos, no versículo 24 diz também que eles serão uma só carne. Então é a relação sexual, né? Serão um só. Então Deus abençoa, Deus abre, abençoar significa abrir algo, dar uma possibilidade à vida, né? Para que os dois sejam uma só carne. Isto é, isso no termo mais conhecido atualmente é uma monogamia. Né? Serão uma só carne. Deus não está falando assim que eles serão 2 ou 3 ou 4 ou 5, eles serão uma só carne. Né? Então é algo assim, natural, de unidade, é uma unidade, é uma formação de uma casa, de uma família, né? Da preparação de estrutura para a vinda de pessoas ao mundo também. E o crescimento estrutural dessas pessoas. É assim, nessa unidade monogâmica. Né? No sentido, esse termo pode parecer preconceituoso, né? Hoje em dia, mas é nessa unidade que dá sentido ao que se pode gerar de pessoa. É legítimo gerar pessoas dentro de uma unidade. Né? Fora da unidade não se poderia gerar nada. Não daria. E a unidade só é possível em Deus, pela bênção de Deus. É claro que as pessoas acham isso religião, eles não entendem isso como estrutura de engenharia de vida, né? Jogam isso para fora e a sociedade padece sob uma legião também de demônios ou de ideias absurdas, legitimadas pela própria sociedade, né, irmãos? Então, claro que a gente tem uma descrição de devastação em Romanos 1. Né? Quando lê Romanos 1, você vê aquela devastação chegando aos graus mais baixos. Né? E, bom, gente, que a gente possa ser guardado assim, né, pelo Senhor, e a ponto da gente estar querendo mesmo que nesse contato com Cristo, e qualquer tipo de ideia, das legiões de ideias que batem no nosso coração, na nossa mente, o tempo todo, né? Já falamos aqui que a Associação Psicológica Americana fez um cálculo, acho que são uns 7 anos atrás que eu vi esse estudo, que nossa mente, no nosso pensamento, nós somos bombardeados com 1000 palavras por minuto. É um negócio impressionante. Eles estavam alertando que a mente do homem, do ser humano do século XX, por aí, né? Século XX, agora XXI, ele recebe 1000 palavras por minuto. E essas 1000 palavras que estão vindo
eles estão pensando, o estudo deles talvez já está mais avançado, é que não tem critérios. As pessoas não têm critérios para medir, pesar essas palavras. E realmente não tem. Hoje em dia a gente observa que está pior ainda. As pessoas estão tentando entender que tudo pode ser certo. Não é assim. A legião de ideias precisa ser muito bem avaliada, né? Então, que o Senhor nos ajude a querer muito, né? Que o Senhor mesmo faça cair por terra ou ser aquilo não chegar dentro de nós, não nos fazer alienados ou ausentes da vida que Deus tem para a gente, né? Então tá, queridos, vamos orar, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos juntos agradecer esse momento que podemos, como uma família tua, estar aqui juntos e receber da tua palavra, Senhor. Abençoa nós aqui, os irmãos lá no Rio, em Campinas, em outras partes, onde cada um estiver acessando junto com a gente, sendo tocados pela tua palavra, que possamos, Senhor, saber que as devastações estão aí, as legiões de ideias e de demônios estão aí, devastando gentes e famílias e pessoas, mas tão somente se Jesus for aquele que chega ali até no momento mais dramático e terrível de uma vida, e se essa pessoa for tocada pelo Senhor, ela será livre do ódio, da maldade, daquelas confusões familiares ou das confusões pessoais, enfim, seja o que for, não há poder que possa se sustentar perante Cristo. É Ele que faz limpa uma vida, como vemos naquele jovem que foi limpo, que foi livre e que voltou para sua casa, como diz a palavra, em perfeito juízo. E assim ele pôde ser nele mesmo a narrativa da libertação do Senhor para uma vida com sentido em Ti, uma vida de fato com sentido, Pai. Obrigado por estarmos aqui, abençoa-nos. Senhor, abre então para nós cada dia queremos muito viver essa vida que Tu tens para nós. Nós entregamos em Tuas mãos nossas vidas, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a dona Nancy pode pegar e vamos continuando, né, irmãos? Vamos continuando. E como nós falamos, é interessante, só para conclusão mesmo, ver Marcos no capítulo 5. Agora deu. Muito interessante ler, além do que nós já oramos aqui agora, né? Só para concluir essa leitura de Marcos 5, Jesus disse assim: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que coisa preciosa. Vamos cantar? Né? 355. E no 355. Não, 395. 395. Quero estar ao pé da cruz de
sim, na cruz, sempre me glorio, enfim descansei, salvo além do rio. Verdade. Obrigado, mas não sabe. Nancy está aí recuperando, né? Bem amado. Então, assim, Jesus, ele está dizendo, fazendo, né? Está dizendo, celebrando e fazendo algo. Como também mostra para nós isso, né? Que a gente está dizendo, estamos celebrando e que nós passamos na nossa vida essa relação mesmo. Jesus pegou o pão e partiu e abençoou. Então, Senhor, nós estamos aqui celebrando o que Jesus fez lá naquela cruz e o ato dele em nos salvar, nos tornar teus filhos e assim nos fazer também parte de tudo que o Senhor tem para nós, tanto agora quanto no dia que ele voltar e quanto no céu, Senhor. Nós estamos aqui celebrando e agradecendo, porque nós podemos também fazer todo dia os atos do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar a entender a verdadeira e real natureza das coisas, de nós mesmos em Ti. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Partiu, deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus fez, então vamos fazer. Amém, né, irmãos? No meio de todas as caçadas. Pois é. Então vamos cantar mais uma estrofe, né? E Nancy vai trazer Vou cantar a última? a última. Confiante junto à cruz, sem temor vigio, pois a praia santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e descanso encontrarei, salvo além do rio. Irmãos, isso é uma grande bênção. Irmãos, a visão escatológica do diabo é a pior possível, né? Ele sabia que o que vinha pela frente era a coisa mais terrível que ele ia ter que enfrentar. E por incrível que pareça, não incrível não, por real que pareça, as pessoas que estão dominadas por essa legião de demônios, ou pela legião de ideias erradas, a visão escatológica deles também é a pior possível para a vida deles. Não tem visão escatológica boa nenhuma. Quando cantamos aqui, eu sei, nós sabemos que Cristo, na nossa visão escatológica, irmãos, é outra. Né? O futuro que há para nós, como disse um amigo meu uma vez, né? Deus nos deu uma memória de futuro. A gente lembra do futuro. E a nossa lembrança do futuro é maravilhosa. É isso que nós estamos celebrando aqui, né? Que é o Senhor. Então Jesus pegou o cálice e deu graças. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque obrigado, Pai, pela memória de futuro. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está guardada em Ti e o nosso futuro pertence a Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado porque a nossa vida é o Senhor e por causa de Ti, do que Tu fizeste na cruz, nós estamos celebrando aqui tudo que o Senhor fez, estás fazendo e farás um dia desse quando o Senhor voltar. Muito obrigado, Pai, porque o nosso futuro tem uma direção, ele tem um encaminhamento, ele tem uma chegada, ele tem o Senhor, Pai.
Então te louvamos porque o Senhor é o nosso passado, é o nosso presente, é o nosso futuro, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E então, Jesus disse assim: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei desse fruto da videira, mas aquele dia eu hei de beber convosco no reino de meu Pai. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Oh querido Senhor, nós celebramos aqui, junto com todos os irmãos que estão aqui, e com os outros que estão longe, que não podemos estar vendo face a face, mas não há geografia que possa nos separar, Pai. Nós celebramos que o Senhor é para nós quem Tu és. O Senhor nos dá a remissão dos pecados, Pai. O Senhor nos faz filhos Teus, nos ensina a noção e a realidade das coisas, Pai. Ó Deus, o Senhor restaura a vida, nos dá um futuro, e o Senhor nos dá uma vida presente. E nessa vida presente que possamos, pela Tua palavra, desfrutar dos sentimentos, das alegrias, do modo de viver, como essa palavra faz a gente ter em nós essas realidades da Tua parte, Senhor. Não tenhamos medo de sentir, não tenhamos medo de ter a alegria e o prazer corretos vindo de Ti, e desfrutar o crescimento do tipo de vida que Tu tens para a gente, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Guarda os irmãos. Queremos continuar muito, cada dia, Senhor, aprendendo e crescendo contigo, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Tá bom, queridos irmãos, né? Então, que Deus nos ajude sempre, abençoe. Sábado que vem, nós vamos ter a coinonia do irmão Naef. Então, quem puder ir, né, é lá na Barra da Lagoa. E Deus fortaleça aí todos os amados. Deixa eu ver. E tem chazinho? Tá bom. Deus abençoe todos também, em todos os lugares. E estamos aqui. Que voltamos a nos falar qualquer hora, irmãos. Conte com a gente sempre. Deus abençoe, amados e queridos. Deixa eu desligar aqui.